no livro de Provérbios, capítulo 23 e o versículo também 23. Aleluia. Senhor, toma as mentes, Senhor Jesus, agora, que possamos ser sarados pela Tua Palavra, que possamos ser edificados pela Tua Palavra, Senhor, que sejamos restaurados pela Tua Palavra, que os nossos relacionamentos possam ser harmonizados pela Tua Palavra, que os nossos lares e as nossas famílias sejam reestruturados pela Tua Palavra, Senhor. Querido, mantenha o teu coração aberto para o Senhor e mantenha os teus ouvidos abertos para a palavra de Deus que vai ser ministrada para a tua vida, para as nossas vidas nesta noite. Livro de Provérbios, capítulo 23 e o versículo 23 nos diz assim: compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Numa outra versão, você vai encontrar escrita a mesma verdade assim: compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Amados, quando nós olhamos para esse versículo, nós poderíamos ministrar pelo menos 3 ou pelo menos quatro temas diferentes: verdade, sabedoria, instrução e entendimento. Nesta noite nós vamos nos ater apenas à verdade. Quando eu olho para o capítulo 23 do livro de Provérbios, melhor dizendo, quando eu olho para o livro de Provérbios, eu me lembro, eu sei, você também sabe, que o livro de Provérbios é o livro da sabedoria, é o livro da instrução, é o livro onde o seu escritor traz as mais variadas instruções para os jovens, para os homens, para as mulheres. Traz instruções valiosíssimas para todos nós. E se você tiver tempo depois, e em nome de Jesus eu profetizo tempo na tua vida para você fazer isso, você vai ler hoje ainda pelo menos o capítulo 23 de Provérbios. Quando chegar em casa,
Faça um culto familiar, reúna a tua família lá e diz: olha, vamos obedecer o que o pastor indicou nesta noite, a instrução que o pastor deu, já que o livro de Provérbios fala de instrução. Leia pelo menos o capítulo 23. Quando nós olhamos desde o 22, nós encontramos assim a partir do 17 do 22, diz assim: breve discurso ou breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. O capítulo 22 e depois o 23 nos traz vários discursos morais, nos ensinando muita coisa acerca de vários assuntos. E tem ensinamentos valiosíssimos aqui que podem pautar o nosso comportamento, pautar os nossos relacionamentos, sarar as nossas famílias. E aí, uma primeira verdade que eu quero compartilhar com você, ainda na introdução, ainda nas considerações iniciais desse sermão, a primeira verdade é: sofremos muito porque lemos pouco a Bíblia. Sofremos mais do que deveríamos sofrer porque lemos muito menos do que deveríamos ler a Bíblia Sagrada. Se você ler o capítulo 23, tão somente o 23, e você conseguir absorver a maioria das verdades que estão ali, com certeza a tua vida vai melhorar, amém? Eu profetizo uma vida melhor para aqueles que lerem a palavra de Deus, em nome de Jesus. Algumas curiosidades, alguns versículos do capítulo 23, para você ter uma ideia de como ele traz instruções variadas. Ele começa dizendo assim no versículo 1: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se põe diante de ti, ou para o que se te põe diante. E no 2 ele vai dizer algo muito interessante. É uma curiosidade bíblica, mas é uma instrução. E ele diz assim: e põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Meu Deus, a Bíblia traz instrução até para quando a gente é guloso demais. Imagina a situação, só para a gente fazer um panorama do que o capítulo está tratando. Se eu for um homem muito guloso, para não fazer fiasco na frente de um governador, de alguém importante, na hora que eu for comer, imagina eu deixar uma faca aqui, para dizer cuidado. Só para ter uma ideia. E depois, se nós seguimos o 3, é uma verdade muito grande para a minha família, para a tua família, para a minha vida, para a tua vida. O versículo 3 vai dizer assim: não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentira. Ele diz: quando te assentares a comer com alguém, tome cuidado. Não cobice os manjares, não cobice as delícias do mundo, não cobice as delícias daquele que ganhou às vezes na desonestidade, porque são pão da mentira. Não cobicemos aquilo que o mundo tem e que exibe como se fosse a melhor coisa do mundo, porque na verdade são mentiras. E você vai entender por que eu estou citando isso, porque nós vamos falar da verdade. Se nós olharmos lá para o 10, ele vai dizer assim: não remova os limites antigos e nem entre na herdade dos órfãos. Algumas instruções diferentes, mas que vão pautando a nossa vida. Deus estabeleceu limites, Deus estabeleceu comportamentos, não remova isso. E também não queira usufruir da herdade daquele que é órfão, e assim vai. O 13, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. O Senhor falando que nós podemos dar umas varadinhas no filho, porque ele não vai morrer por isso. Eu não vou pregar sobre isso, só para você ter uma ideia, e depois você lê o texto. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O Senhor nos ensinando até a educar os nossos filhos de uma forma bem detalhada. Ele segue dizendo assim: filho meu, se o teu coração for sábio, alegar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Deus diz: filho meu, se o teu coração for sábio, o meu coração se alegrará, sim, o meu próprio coração se alegrará. Imagine, irmãos. Por isso que eu oro pedindo sabedoria ao meu coração, porque se o meu coração for sábio, eu poderei alegrar o coração de Deus, e um coração de Deus alegrado é a nossa força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser forte, você quer vencer? Tenha um coração sábio, porque ele vai alegrar o coração de Deus, e a alegria de Deus é a nossa força. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Sobre isso pregamos semana passada.
Deus dizendo: o meu íntimo vai exultar quando os teus lábios, meu filho, falarem de coisas retas, falarem coisas boas. Sobre isso nós pregamos semana passada, eu repito. Mas agora vamos para o nosso versículo da ministração de hoje. Uma vez que nós já olhamos o panorama do texto, e fica o desafio, fica o convite, fica a instrução. Chegue em casa hoje ainda, tire 15 minutinhos e leia. Não precisa de 15, mas com oração junto, leia todo o capítulo 23 com a tua família. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Filho, compra a verdade e não a vendas. Aleluia. Há um lembrete aqui, amados, que a sala da intercessão está funcionando. Aqueles irmãos que gostam de orar durante o culto, tem um ambiente poderosíssimo lá atrás. Fique à vontade, viu? Só quem nunca foi lá, experimente um dia ficar 5 minutos lá. Amados, voltando ao nosso versículo, quantos aqui de vocês já ouviram falar muitas vezes, e quantas vezes até já falaram, quantas vezes já falamos aquela frase tão conhecida que diz assim: a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Todos nós já ouvimos, e muitas vezes nós falamos. Não, a Bíblia não ensina isso. A verdade não é para ser dita apenas. Dizer a verdade, falar a verdade é algo muito simples. A verdade precisa ser comprada, precisa ser adquirida. A verdade precisa ser vivida. A verdade precisa ser apregoada, precisa ser experimentada. A verdade precisa ser metabolizada em nossas vidas. A verdade é muito mais do que uma palavra. Não vão todos, que não cabe todo mundo lá. Aleluia, mas vai revezando. Ei, Deus. Essa é uma verdade, irmãos. A oração é tremenda, é algo poderoso. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre verdade. E alguém, quem sabe, quando eu leio o versículo, alguém diz: mas puxa vida, vai falar sobre a verdade. O que tem para falar sobre a verdade? Amados, tem muita coisa. Porque para falar sobre verdade é bom a gente contrapor o que é o contrário de verdade. O contrário de verdade é a mentira, é a farsa. E deixa eu te dizer algo, querido. A mentira ou mentiras nada custam. Mentiras não têm valor. E mentiras existem aos montes, em qualquer lugar. Em toda parte você encontra mentiras. O mundo vive na mentira. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno é o diabo. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, por favor, não queira fazer parte dessa família. Não case com a mentira. Não seja genro do diabo, como diz o meu sogro. É isso que o mundo tem, mentiras e mentiras e mentiras. Mas nós não fazemos parte disso. Não faça parte dessa família maldita. Nós não vamos pregar sobre a mentira. Mas é bom lembrar que aquilo que não é verdade é mentira. Não existe meio termo. Em Deus as coisas são definidas. A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então ou é verdade em Deus, ou é uma mentira, não é de Deus, é do pai da mentira. E eu prego nesta noite, eu ministro para os crentes salvos em Jesus Cristo, para que possamos ir sarando e andando de valor em valor e acrescentando, e que a nossa vida vá sendo brilhada cada dia mais como luz da aurora até ser dia perfeito. Mas eu prego também para aquele que nunca entregou a sua vida a Jesus e te convida a abandonar este mundo de mentira e a vir para a luz da verdade, que é Cristo Jesus, e ter uma vida sarada, restaurada em Cristo Jesus. Se nós olharmos, queridos, só para lembrar o contrário da verdade, a mentira, Isaías no capítulo 28, versículo 15, tem um texto muito forte. Deixa eu ler para você rapidamente. Isaías capítulo 28. Você anota na tua Bíblia, para de vez em quando você dar uma olhada nele. Isaías capítulo 28, versículo 15. Só para ver, irmãos, por que nós vamos falar sobre a verdade. Isaías escrevendo uma orientação, ele fala um pouco sobre a mentira, e ele diz algo assim, só para nós vermos em que contexto a mentira se encaixa.
Não existe aquela história de uma mentirinha boba. A mentira tem perna curta, pior do que isso, as pernas da mentira estão todas quebradas. E a mentira conduz à morte. Ele diz assim, Isaías 28, versículo 15: porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, em algumas versões diz, quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Isso é o mundo, queridos, não é a tua vida e nem a minha vida, em nome de Jesus. Nós somos libertos disso, amém? Glorifica a Deus, porque você não está enquadrado nesse versículo. Mas isso é o mundo, faz pacto com a morte, faz pacto com o inferno, e ainda pensa que quando vier o castigo, quando vier o flagelo transbordante, não vai nos atingir, porque nós estamos pactuados com a mentira e escondidos debaixo da falsidade. Assim é o mundo. Mas nesta noite nós vamos pregar sobre a verdade, e você vai ver o que a verdade vai fazer na tua vida. Ei, mas você vai dizer, pastor, eu já conheço a verdade, amém? Mas você vai conhecer um pouco mais, nós vamos nos aprofundar um pouco mais. O que acontece, queridos, é que a mentira não custa nada. A mentira é de graça. A mentira é oferecida gratuitamente. E sabe por quê? Porque ela não tem valor nenhum. Porque não tem valor nenhum. Mas a verdade da qual nós queremos falar, e nós vamos falar sobre a verdade, esta sim, esta sempre tem um preço. Esta sempre tem um preço a ser pago. Embora esse preço seja muito pequeno, porque o preço grandioso, o maior preço Jesus já pagou na cruz do Calvário por nós. Ele já garantiu para você que qualquer preço que você tenha que pagar é muito pequeno, e ele está garantido em Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, Ele não vai te pedir nenhum preço que você não possa pagar. Ele não vai te pedir nada que você não possa fazer, porque o preço maior Ele já pagou na cruz do Calvário, e já garantiu que todos nós podemos em Cristo Jesus. Queridos, nós não queremos falar hoje da verdade que o mundo fala, da verdade distorcida, da verdade dominada, da verdade banalizada pelo mundo, da verdade toda manipulada pelo pecado, distorcida pelo pecado. Por exemplo, e eu vou citar só um, no Congresso, acho que já foi, agora já encerrou, mas teve esses tempos atrás, ficou muito tempo em atividade no nosso Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, uma comissão chamada Comissão da Verdade, que era para apurar os crimes da ditadura e de tanta coisa. Irmãos, com todo respeito à nossa instituição, ao Congresso, ao Senado, não é comissão da verdade, aquilo é comissão da embromação, da mentira, a comissão da investigação, qualquer coisa. Não, a verdade está aqui, eles não têm verdade lá. Você quer verdade? Venha para dentro das igrejas, venha para os pés de Jesus, venha conhecer a Deus, venha se relacionar com Ele. Você não vai achar verdade em outro lugar. E você vai entender por quê. Nós vamos citar alguns textos que te mostram. Queridos, essa semana eu tive o privilégio de estar na casa de um irmão, e ele me falou algo que me marcou muito. E hoje, enquanto eu escrevia isso, enquanto eu orava, o Espírito Santo me fez lembrar disso. Ele disse, pastor, quando eu conheço alguém, eu fico observando para ver se essa pessoa é real. E eu fiquei lembrando, para ver se a pessoa é de verdade. Resumindo, para ver se a pessoa não é uma farsa. Nós vivemos num mundo onde as pessoas são farsas. Nós vivemos em um mundo onde você não pode confiar nas pessoas, onde você precisa esperar 1 ano, 2 anos, observando para ver, e mesmo assim ainda corre o risco. Porque a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, mas se escondermos em Deus, seremos verdadeiros como Ele é verdadeiro, amém? Porque temos a natureza dEle, não precisamos ser mentirosos, é uma verdade muito grande. E eu louvei a Deus pela vida do irmão, porque é assim mesmo, eu faço assim também. Quando eu conheço alguém, eu fico observando para ver, é autêntico, é verdadeiro, ou será que é uma farsa?
E todos os dias quando eu dobro o joelho eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe que eu seja uma farsa em nada, Pai, em nenhum ponto. Porque não adianta ser verdadeiro em algumas coisas e ser uma farsa em outras, porque aí no cômputo geral nós teremos uma farsa. Porque a verdade de Deus, ela é absoluta, ela não admite variação, ela não admite sombra de dúvida, ela não admite falha. Verdade é verdade, e o que não for verdade é mentira. Pastor, mas está muito salgada essa mensagem. Não, essa mensagem sara. Até porque eu não estou batendo em você, eu estou falando da mentira do mundo. Aqui dentro não tem ninguém mentiroso, amém? Glorifique a Deus por isso. Aleluia. Você tem motivo para ficar alegre nessa ministração. Você tem motivo para se alegrar nessa ministração, porque eu estou falando daquilo que é lá no mundo. Estou dizendo: fuja do mundo, resista ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo é mentira, a verdade é o Senhor. Nós não queremos falar dessa mentira, nós não queremos falar dessa verdade distorcida do mundo aí. Ah, eu gosto de falar a verdade. Mentira. Quando fala eu gosto de falar a verdade, já está mentindo. Na maioria das vezes ninguém gosta de falar a verdade, porque a verdade às vezes incomoda, ela traz revelações. Nós queremos falar hoje da verdade eterna. Nós queremos falar da verdade que não pode ser controlada, que não pode ser manipulada pelo homem. Nós queremos falar de uma verdade que a legislação não pode definir. Aquela verdade que Jesus disse para a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, no capítulo 4, versículos 23, 24 ali do Evangelho de João, quando ele diz assim para ela: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores, levante a tua mão, você é um verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em espírito e em realidade de vida. Nós não estamos falando de um conceito, nós estamos falando de uma realidade de vida. Deixa eu te dizer que a verdade eterna não se pode ser definida, não se pode definir-se por conceitos humanos, porque a verdade eterna às vezes é maior do que a nossa realidade. A verdade do Senhor, ela quebra os nossos paradigmas, ela quebra os nossos conceitos de justiça, ela quebra as nossas razões. Por exemplo, nós estamos com a verdade numa questão com algum irmão, ou até numa questão com um ímpio, e quando nós vamos orar e nós buscamos a verdade de Deus, a realidade de Deus, Deus vem e fala assim: vá lá e peça perdão para ele. Mas fala: Senhor, mas isso não está certo, isso não é verdade. Vá lá e diga para ele que você errou, e você diz: não, mas isso não é verdade, eu não errei. Não, a verdade de Deus, ela contraria as nossas verdades. Por isso que só se pode andar na verdade quem anda no Senhor. Quem tem coragem de, mesmo alguém tendo errado contra ele, ir lá e pedir perdão para ele, essa é a verdade de Deus, e não a nossa verdade. E é dessa verdade que nós queremos falar um pouquinho. Nós não queremos falar de uma verdade qualquer. Nós queremos falar, queridos, da verdade que liberta. E aqui eu começo a ministrar algumas verdades que interessam para a tua vida, amigo que está aqui hoje, que não é crente, que nunca entregou a sua vida a Jesus. Eu quero ministrar para a tua vida, mas para a vida de todos, sobre a verdade que liberta a nossa vida. Liberta do quê? Liberta do pecado, liberta